falando primeiro do jogo, foi um jogo muito surpreendente para mim em diversos aspectos. Porque o contexto todo parecia delicado para o Vasco, né? Estreia de treinador, um adversário bem melhor colocado do que o Vasco na Série B. E quando a gente olhou a escalação do Diniz, a gente viu, bom, ele foi para jogar com o DNA dele, com as convicções dele, mesmo que impondo uma transformação importante na maneira de jogar do Vasco. O Vasco entrou com o Andrei praticamente como seu único volante, o Marquinhos Gabriel, para que se tenha uma ideia, era o jogador que mais se aproximava do Andrei, o Nenê flutuando por trás do cano, Morato e Léo Jabá pelos lados, uma formação ultra ofensiva. Qual era a primeira preocupação? Esse time vai competir? Esse time vai conseguir competir, especialmente sem a bola? E o Vasco surpreendeu muito, especialmente no primeiro tempo. O Vasco marcou na frente, o Vasco impediu o CRB muitas vezes de respirar no jogo, concedeu ao CRB um único contra-ataque e teve o domínio do jogo, embora não tivesse uma avalanche de chances criadas. Obviamente não ia aparecer o Vasco fruto de uma revolução feita em 2, 3 treinamentos. Evidente que o Vasco ainda tinha dificuldade, mas conseguiu abrir o placar ainda no primeiro tempo após uma cobrança de córner. O segundo tempo, e aí naturalmente você tem uma queda de intensidade, que era esperado, o Vasco passa a marcar um pouco mais atrás, o CRB até finaliza um pouco mais, mas ainda assim a melhor chance de matar o jogo é do Vasco num contra-ataque com o Gabriel Peck. E aí já no final do jogo acontece esse gol do Renan Bressan, que deixa mais um ar até mais do que um sabor amargo ao empate, deixa quase um ar de crueldade, né? O Vasco já tinha substituído alguns jogadores para tentar ter uma formação um pouco mais composta. Tinha entrado o Bruno Gomes, depois entrou o Caio Lopes, tentar ter um meio-campo um pouco mais composto. Retomou uma bola no campo defensivo, sofreu o desarme o Bruno Gomes logo em seguida e saiu o gol do Renan Bressan. Enfim, é um resultado em circunstâncias normais. Você podia olhar para esse jogo e ver sinais de que a transição para o Fernando Diniz pode não ser tão traumática e pode estar surgindo aí um Vasco capaz de jogar melhor. A questão é que nesse momento o Vasco tem pressa. Então qualquer tropeço, o sabor não é de um olhar para o futuro, é de uma rodada a menos para dar a arrancada, que é a única maneira de se aproximar do G4. Já já eu mostro as contas do Vasco, que ontem também promoveu a estreia do Nenê. Nenê jogou até 31 minutos do segundo tempo. Já já eu mostro as contas de Vasco e de Cruzeiro, que se enfrentam domingo em São Januário. Antes, vamos ver o que o estreante no banco de reservas, o Diniz, falou sobre o empate de ontem. A gente marcou bem, teve um domínio quase que total do jogo, na minha opinião. E no lance rebatido, que parece que deu tudo certo para o CRB, não foi ali naquele lance, a origem talvez, que a gente tinha uma bola dominada, a gente perdeu, mas depois foi um monte de coisas que aconteceram, que estava perto de mim ali, que foge um pouco do controle. E uma jogada ou outra vai acontecer, o adversário vai ter chance. Eu procuro ficar com a produção do time. O time produziu bem, ele fez por merecer ganhar a partida. Quando estava 1-0, nós estávamos muito mais próximos de fazer o segundo e o terceiro gols do que tomar o primeiro, e acabou tomando. Coisa do futebol. Quanto àquilo que eu priorizei, no fundo eu fiz um pouco de tudo. Acho que o time conseguiu mostrar um pouco de cada coisa que a gente treinou, conseguiu ter um pouco mais de consistência para sair, não tomamos riscos desnecessários. Um time bastante consciente para tocar a bola. A gente investiu muito na marcação mais alta, a gente conseguiu marcar alto boa parte do jogo. Time mais compacto também. Então eu gostei muito. Acho que tudo que eu procurei passar em todas as fases do jogo. A bola parada, embora a gente tenha sofrido um pouco, eu acho que a gente não perdeu, a gente não tomou o gol de bola parada e acabou fazendo um gol de bola parada. Embora é uma coisa que a gente precisa insistir mais e melhorar, mas esse time do CRB, deve ser o time que tem mais gol de bola parada no campeonato. Então é um time difícil de ser marcado, tem bons batedores e jogadores muito altos. Então, de maneira geral, tirando o resultado, que a gente obviamente ficou muito insatisfeito, o desempenho do time ele foi bom e a gente tem que trabalhar para melhorar para o próximo jogo. A conta que a gente faz é a seguinte: o Vasco precisa, para conseguir estar entre os 4 primeiros, de uma sequência que leve ele a um aproveitamento de 68% nos 15 jogos que ele tem pela frente. Isso quer dizer 10 vitórias e um empate nos 15 jogos que ele tem pela frente, contando com o jogo de ontem, né? Então agora ele precisa de 10 vitórias em 14 jogos para ter o acesso. É muito, é pouco? Para vocês terem uma ideia, o Fernando Diniz nunca teve na Série A
dirigindo Atlético Paranaense, Fluminense, São Paulo e Santos, um aproveitamento que sequer chegue perto dos 68% que ele precisa para ficar no G4. O PVC citou aqui a sequência do Botafogo. E eu te pergunto, PVC, se a sequência do Botafogo, de certa forma, é algum exemplo para Vasco, para Cruzeiro. Na tela está a sequência do Botafogo com o Henderson. O Botafogo estava em 10º lugar e o Vasco estava em 8º quando caiu o Marcelo Cabo. Agora o Marcelo Cabo está em 2º lugar e o Vasco está em 10º. Dá para entendeu? O espelho é o que o Botafogo fez. Assim, o Cuiabá no ano passado subiu com 61 pontos. O Vasco tem 33. Ele tem que fazer, pelo menos, para fazer 61. 61 não é garantia de subir. É o que o Cuiabá subiu no ano passado, em 4º lugar. O Vasco, então, tem que fazer 28 pontos. De 14 jogos que vai disputar, 14, 28, 42 pontos para disputar, ele tem que ganhar 28. Assim, para chegar nesse 61. O que eu acho que é o grande ânimo, assim, eu sei até que o Lisca ficou chateado porque eu fiz a comparação do número do Cabo, não tem nada contra o Lisca é muito bom técnico, um pecado o Lisca não ter dado certo no Vasco. O Lisca foi uma excelente escolha do Vasco. Acontece que o time não conseguiu somar pontos, né? No período em que o Botafogo fez 9 vitórias, 1 empate e 1 derrota, o Vasco com o Lisca teve 4 vitórias, 1 empate e 5 derrotas. Aí não tem como subir. O ponto central é que ontem jogou bem. O Nenê jogou mais solto como segundo atacante, conseguiu pifar mais o Cano, tem a bola do Gabriel Peck que podia ter entrado, você faria 2-0, o Vasco estava perto da vitória. Aí também tem a questão de você ter uma nuvenzinha que sobrevoa, sempre tem uma nuvenzinha ali sobrevoando para acontecer alguma coisa diferente. Para mim o Vanderlei podia chegar naquela bola, mas não é uma falha gritante. É o que o Diniz diz, ninguém falhou. Acho até que o Vanderlei podia ter tentado evitar aquele gol. Renan Bressan é jogador de Champions League, né? Jogou Champions League pelo Bate Borisov de Belarus. Mas o Vasco merecia ganhar o jogo. Agora ele tem que ganhar do Cruzeiro e tem que ganhar do Brusque. Boa notícia, o Brusque não faz gol há 5 jogos e não ganha há 11. E antes tem o clássico contra o Cruzeiro, que também subiu de produção, mas não faz gol. O Cruzeiro faz muito pouco gol. Agora, deixa eu só mostrar aqui nosso telaço, Mansur, no estúdio, porque a gente está projetando um jogo entre 2 gigantes do nosso futebol, Vasco e Cruzeiro. O Vasco é o 10º colocado, o Cruzeiro é o 12º. 33 pontos para o Vasco, 30 para o Cruzeiro, é um confronto direto. E aqui também os próximos jogos, ó. Como disse o PVC, depois do Cruzeiro, o Vasco encara o Brusque fora, o Goiás em casa e o Confiança fora. E o Cruzeiro encara o CSA em casa, o Guarani fora e o Brasil de Pelotas em casa. Cara, é um baita jogo esse de domingo, um jogo muito tenso. E é difícil imaginar que os dois vão sair vivos sonhando com acesso no domingo. Se tiver vencedor, você não acha que é difícil imaginar os dois saindo... não, os dois vivos, né? É um jogo que pode mudar muito o ambiente nos dois clubes. Fala, Mansur. Até porque, eu estou só até olhando aqui para não falar bobagem, um entra a 11 e o outro entra a 8 pontos do G4. Então a distância pode ficar, de fato, muito grande com 13 rodadas para o fim. É que eu acho, assim, isso tudo dialoga com Isso tudo dialoga com o debate que o PVC e o Casão tiveram há pouco, que é a questão da gestão da expectativa desses clubes gigantes na Série B. É lógico que a campanha do Botafogo e essa arrancada, ela mostra, assim como o aproveitamento dos da frente, que vão oscilando também, mostra que é possível chegar. Mas essa arrancada do Botafogo, na realidade dessa Série B também, ela é quase uma exceção. Você vai difícil você encontrar um exemplo igual. A questão é que, para mim, a campanha de Vasco e Cruzeiro, assim como a dificuldade que o Botafogo vinha tendo, essas campanhas são definidoras de uma época, de uma era nova no futebol brasileiro, de uma nova realidade. Primeiro, elas são retrato de gigantes que estão recebendo, nesse momento, vendo chegarem as contas de gestões irresponsáveis do passado, de temporadas em que eles competiram de maneira artificial, gastando o que não podiam. Essas contas chegaram, embora o Brasil ainda seja uma terra de muito descontrole nessa questão, de não ter um fair play financeiro, ainda assim, hoje as contas chegam com uma frequência um pouco maior. E o que acontece? Nessa realidade nova, eles chegam à Série B muito mais iguais aos demais que oscilam do que em outros tempos.
eles não chegam com as cotas de TV, por exemplo, da Série A preservadas. Sim. E que criava uma diferenciação muito grande. Então eles competem num terreno de muita igualdade. Se a realidade dos outros não gigantes, digamos assim, é de oscilação, a dos grandes tende a ser também. Porque, primeiro que eles estão pisando num terreno desconhecido. Estão precisando recorrer ao mercado em busca de jogadores de uma prateleira que, em geral, não é a que eles trabalharam na formação dos seus elencos. É uma realidade totalmente nova. A permanência do Cruzeiro já indicava isso, são clubes fragilizados, colocados para competir sem uma vantagem econômica que tinham em outras épocas.